A gente provavelmente já ouviu falar do som do chofar, aquele chifre de carneiro que ecoa por toda a história judaica, certo? Mas e se esse som que a gente conhece aqui na Terra for só um eco de algo muito, mas muito maior, um chofar celestial? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar, mergulhando nos fundamentos de uma das profecias mais intensas da Bíblia, as 7 trombetas do Apocalipse. Para a gente começar, é crucial entender a escala. Pensa só, o chofar aqui na Terra chama uma nação para se reunir, para refletir, às vezes até para guerra. É um som com um alcance, digamos, limitado. Agora, o chofar celestial que a gente encontra lá no Apocalipse, ele joga em outro nível, é cósmico. Não é um chamado para um povo específico, mas sim para toda a criação. E ele marca o início do juízo divino. A diferença de proporção é simplesmente gigantesca. E o mais curioso de tudo é que essa história toda não começa com um som estrondoso, mas sim com a ausência total dele. O livro do Apocalipse pinta essa cena que chega a arrepiar. Logo depois da abertura dos selos, mas antes do toque das trombetas, o céu, um lugar que a gente imagina com louvor sem fim, mergulha num silêncio completo, absoluto. E aí fica essa pergunta no ar, né? O que poderia ser tão grandioso, tão temível, a ponto de calar os coros celestiais? Esse silêncio não é um vazio qualquer. Ele é a calmaria antes da tempestade. É uma pausa de reverência e temor antes da execução de um juízo como nunca se viu. Ok, então como a gente decifra o significado por trás desse silêncio e das trombetas que vem depois? Olha, não adianta muito a gente ficar só nas interpretações modernas. As chaves, as verdadeiras chaves, estão em textos judaicos muito antigos, como o Talmud e o Zohar. Eles formam todo o pano de fundo onde essas visões foram recebidas. E aqui entra o nosso primeiro conceito-chave, o shofar hagadol, que significa o grande shofar. O Talmud ensina que lá no fim dos tempos, um único e poderoso toque de shofar, vindo do próprio Criador, vai anunciar o dia do juízo e a ressurreição. As 7 trombetas do Apocalipse, então, não são só instrumentos tocando. Elas são como ecos, fragmentos desse som final e definitivo. Mas não para por aí. Essa sabedoria antiga nos dá mais uma camada, mais uma peça desse quebra-cabeça. O Zohar, que é um texto central da Cabala, do misticismo judaico, traz uma perspectiva simplesmente fascinante sobre a função dessas trombetas. E aqui, gente, é o ponto que vira o jogo. Presta atenção nessa ideia, uma criação ao contrário. O Zohar sugere que as 7 trombetas são, na verdade, um desmantelamento sistemático do universo, espelhando os 7 dias da criação lá em Gênesis. Lá, Deus disse e as coisas foram construídas. Aqui, os anjos tocam e a ordem criada começa a ser desfeita. É uma simetria que é ao mesmo tempo impressionante e bem assustadora. Tá, mas essa ideia de um juízo todo estruturado, quase coreografado, não fica só no campo da teologia? A pergunta que surge é: será que esse padrão já deu as caras na história antes? A resposta pode surpreender. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a conectar os pontos. Primeiro, a gente tem a tradição teológica antiga. Depois, vem um evento histórico que muita gente vê como um eco, um prenúncio, a destruição de Jerusalém no ano 70. E, por fim, a sequência profética final descrita no Apocalipse. Parece que existe um padrão bem consistente aqui. E não é qualquer um falando, não. O historiador Flávio Josefo, que foi testemunho ocular da queda de Jerusalém, registrou eventos muito estranhos, presságios no céu antes da destruição. Ele descreve exércitos fantasmagóricos correndo entre as nuvens, um eco assustador do tipo de aviso celestial que as trombetas representam. Para muita gente, esse foi um chofar de aviso histórico. Bom, isso tudo nos leva para uma questão central. Se esses juízos são tão destrutivos, qual é o objetivo final? É só punição e pronto? A teologia por trás disso é bem mais complexa e, por incrível que pareça, ela revela um aspecto de misericórdia. A chave para entender isso está num conceito chamado Chesed Vidin. A teologia judaica entende que o Criador opera através de um equilíbrio perfeito entre misericórdia, que é o Chesed, e justiça, que é o Din. Ou seja, o julgamento, o Din, nunca vem sozinho, desprovido de misericórdia. Mesmo os atos mais severos de juízo carregam em sua essência um propósito de redenção. Portanto, as trombetas não são um terror aleatório. Elas funcionam como um aviso final, um alerta urgente. São o último chamado misericordioso ao arrependimento.
Elas mostram que as nossas escolhas têm consequências, que a justiça divina é real, e tudo isso serve como o prelúdio necessário para a redenção final. É a justiça abrindo o caminho para que a misericórdia possa, no fim, prevalecer. Então, com todo esse fundamento teológico e histórico que a gente viu, o palco está montado. Aquele silêncio pesado no céu está prestes a ser quebrado. O primeiro dos 7 anjos se prepara. Ele levanta o chofar, e o primeiro ato desse drama cósmico final está para começar. E as palavras do profeta Joel, nossa, elas ecoam perfeitamente esse momento. É um chamado para despertar, para sacudir todo mundo. É um som que anuncia que o tempo está se esgotando e que o dia do Senhor não é uma ideia distante, mas sim uma realidade que está batendo à porta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Se as trombetas dão o pontapé inicial para essa criação ao contrário, o que exatamente acontece quando o primeiro pilar da ordem do universo é abalado? O que acontece quando a criação começa a se desfazer? A resposta para isso? Bem, ela começa com o som da primeira trombeta.